Então, quando eles respondem uma coisa com coerência, daquilo que eles fazem natural, é bem mais adequado do que um adulto. O adulto, ele, pela questão de orgulho, né? O adulto não se completa, não tem uma coerência no que diz. Eles são eles colocam sempre um disfarce com um enxerto de mentira. Eles não colocam a coisa como tem que ser. Os adultos fazem com maus intenções, não tem a coerência divina, a consciência divina, a coerência que uma criança tem na naturalidade. O viciado retorna ao ponto de baixeza, porque se não tiver consciência, se ele está numa situação de alcoolismo, ele pode cair, rolar, sofrer condições piores, mas quando ele melhora, ele volta. A criança, quando ela se queima, ela não bota mais a mão naquele objeto que ela queimou. Então, é uma coisa que a gente precisa enxergar nas pessoas e reconhecer esse problema que está dentro do ser humano e trabalhar melhorar uns aos outros a partir da raiz do problema. A raiz do problema está em todos nós. Se nós temos alguma coisa que não é muito bem tratado na profundidade, na raiz, na superfície, isso volta a acontecer. Paliativo das coisas, as pessoas muitas vezes eles não falam a verdade do que sentem, eles falam outra coisa. Eu acompanho uma pessoa com alcoolismo e eu falei com ele parar de usar açúcar. E ele falou, mas o que é que tem a ver açúcar com o alcoolismo? Eu disse, açúcar é irmã da cachaça. Se você está com o fígado inflamado, você continua comendo açúcar, você vai voltar a beber. Logo que você melhorar, você vai voltar a beber porque você vai sentir essa necessidade dentro do seu organismo e essa vontade que o açúcar coloca em você, porque o açúcar é inflamatório, ela não vai deixar você sarar. E quando você não está sarado totalmente, você está mais ou menos aliviado, você volta a experimentar de novo. E o seu fígado vai ficando, e o pâncreas também, né? Vai ficando com a dependência de que você pode ter uma cirrose e uma diabetes. Duas coisas que as pessoas não conseguem entender. E isso eu falo como experiência, com pessoas que eu acompanho. Não é que eu sou médica, nem que eu sou superior a ninguém. E muito menos eu tenho curso superior nessa área. Eu tenho curso de conselheira e atuo no departamento de aconselhamento e atendimento espiritual. Mas eu tenho vivido várias experiências e cada experiência vai acalhando uma com a outra e vai deixando melhorar a situação de muitas pessoas. E aí eu vejo que os médicos já falam sobre as questões de doença. Muitas doenças que as pessoas levam, acarreta consigo, carrega na vida, por vida inteira, muitas vezes, pode dizer que é hereditária, porque é questão do sangue, né? Pode também se dizer. Mas muitas vezes não é hereditário de outras pessoas. É hereditário do próprio espírito, que traz aquela carga, aquela coisa, aquela sequela, aquele hábito doentio, que muitas pessoas não conseguem se libertar e ainda deixa para os dependentes, né? Aliás, os filhos, os familiares. Aquele hábito dos pais, das mães, de pessoas que mal instruídas, eles deixam muitas vezes. É o hábito, não é a sequela no sangue. A sequela muitas vezes é do próprio espírito. E as doenças que a gente tem visto muitas vezes são queda de cabelo, estragando unha, muitas doenças assim que são acarretadas muitas vezes do sistema nervoso de uma pessoa
que vem se tratando e depois eles acham que já está melhor, eles param e voltam ao mesmo hábito. Aí tem uma série de coisas, Aí a gente vai pensar, mas a depressão é uma situação de nervosismo, uma situação de pessoa que tem alguns transtornos, mas a depressão, muitas delas, elas começam a aparecer na pessoa quando a pessoa já está com aquela sequela de ansiedade, que veio da ansiedade, de roer unha, de irritação na garganta, refluxo, tudo junto, do sistema nervoso, né? Aí vem juntando tudo pela ansiedade que trabalha dentro de cada um de nós, que a gente não souber educar, a gente leva para adiante, queda de cabelo, muita coisa que a gente consegue, se não se educar, a gente leva para adiante. E aí, consequentemente, a gente pode passar como herança para familiares. Algumas pessoas passam um tipo de herança para os filhos que a gente fica pensando assim, meu Deus, deveria ter deixado deserdado, porque uma herança dessa ninguém merece. Mas, infelizmente, o ser humano, e é uma coisa assim muito reconhecida por muita gente, que a gente só dá o que tem. Se aquela pessoa só tem aquilo para deixar para a família, maus hábitos, maus costumes, irritação, ansiedade, então vai deixando para a família. Aí uns ainda dizem assim, minha mãe era assim, minha avó era assim, quer dizer, a doença vem arrastando a família inteira. E ninguém toma uma consciência, ninguém cai na conscientização de que precisa melhorar. Deseducado não cria filho educado. Então, uma boa noite.